Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro Oficial, canal de divulgação da Sagrada Escritura, de sua interpretação e de como nós podemos vivê-la e saboreá-la à luz da liturgia dominical de nossa igreja. Se você não fez a sua inscrição, faça, porque é importante e vai nos ajudar a fazer com que o canal cresça cada vez mais, outros católicos, outros cristãos também nos encontrem aqui por meio do YouTube. Este domingo nós celebraremos o segundo domingo do tempo comum. No último domingo foi a festa do batismo do Senhor. Se você tiver alguma dúvida sobre o último domingo, basta acessar aqui o nosso canal. Eu tinha feito uma reflexão no último domingo, dizendo que na tradição oriental, mas também na ocidental, nós temos um ciclo, uma trilogia, digamos assim, das manifestações de Jesus Cristo. Na Epifania do Senhor, nós vemos a manifestação do Filho de Deus às nações, representados os magos, que vão até Belém para contemplá-lo e oferecer ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. No último domingo, o Senhor que se manifesta como o verdadeiro servo, como filho amado do Pai, ele que é solidário com a nossa humanidade, santifica as águas do Jordão. E agora, neste domingo, que é o segundo domingo do tempo comum, nós iniciamos um novo tempo litúrgico, nós vamos ver no versículo 11 que o Senhor manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, a questão da manifestação, da revelação de quem é a pessoa de Jesus para nós. É importante nós ajudarmos as pessoas a perceberem essas relações entre as celebrações para que, domingo após domingo, o ano litúrgico realmente ajude os nossos católicos a serem formados na fé. E o evangelho deste final de semana é um evangelho muito conhecido, é o evangelho das bodas de Caná. Eu tentaria aqui apresentar, como sempre, alguns dos elementos fundamentais para que você possa viver bem este domingo. Mas eu destaco, é sempre importante que você leia o Evangelho, nós o colocamos aqui na descrição. Então, leia esse Evangelho, seja no início da nossa transmissão ou depois, você pode voltar a anotar no caderno, e aí você vai ver que você vai crescer nessa familiaridade com a Palavra de Deus e com a celebração da Santa Missa. A missa não vai ser mais chata, como muitos católicos dizem, porque o problema não está na missa, o problema está na maneira como nós nos preparamos para participar dela, o nosso conhecimento na vida de fé. A primeira coisa que nós vemos na liturgia deste final de semana, e isso tem que ficar bem claro para nós, é a imagem esponsal, ou seja, é a metáfora do matrimônio aplicada para esse episódio. O matrimônio na Sagrada Escritura foi muitas vezes usado para representar a relação entre Deus e o povo de Israel. Então, Israel é a noiva ou a esposa e Deus é o esposo ou noivo. Porque no matrimônio existe uma aliança, existe uma espécie de contrato entre duas partes. Como se deu essa aliança entre Deus e o povo de Israel? Essa aliança ela foi celebrada no Sinai, quando Deus, ao dar os mandamentos para o povo de Israel, Israel faz esse pacto com Deus, dizendo que vai viver os mandamentos, vai adorá-lo, vai acolher a graça da fraternidade, do respeito uns para com os outros, ou seja, a adoração a Deus associada ao testemunho de vida. Os profetas trabalham esse momento no sentido dessa aliança. É bonito quando a gente olha para os casais, inclusive na celebração do matrimônio, do nosso matrimônio cristão, os casais trocam aliança. Aquela aliança ela é um símbolo que representa algo muito maior, representa toda a dimensão da participação, da reciprocidade, da comunhão de vida. Então, os símbolos, eles não ficam neles mesmos, mas apontam para realidades maiores. Então, quando a gente fala de bodas de Caná, nós estamos recuperando toda essa tradição bíblica da aliança, das metáforas do matrimônio, da metáfora da relação entre o esposo e a esposa, que isso vai ser usado depois pela teologia cristã. Se nós pensarmos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai usar isso na carta aos Efésios para falar da relação entre o homem e a mulher, que ele vai comparar que ele vai ter a sua inspiração a partir da relação entre Cristo e a igreja. Então, essa imagem do esposo vai ser aplicado depois no Novo Testamento a Cristo e a imagem da esposa vai ser aplicada para a igreja. Inclusive, no final do livro do Apocalipse, lá no capítulo 19, 20, até o capítulo 22, a igreja aparece como a esposa do Cordeiro. Nós temos até aquele versículo que nós citamos antes
de apresentar a Eucaristia para o povo, felizes os convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. O que é o banquete nupcial? É o banquete de casamento. E aí a igreja responde, né, ao Cordeiro. Veja que na nossa tradição litúrgica nós temos também isso, e nós celebramos essa nossa aliança com o Cordeiro, esse mistério de esponsal, digamos assim, por meio da Eucaristia. A Eucaristia é um grande banquete de casamento, é uma festa da celebração da aliança e da renovação dessa aliança entre o Cordeiro, que é Cristo, e a sua amada esposa, que é a igreja. Então, dá para nós trabalharmos o texto hoje de maneira muito bonita. Eu gostava sempre de trabalhar esse texto ligando com a liturgia, mostrando para as pessoas como que a comunidade, enquanto esposa, ela celebra as suas núpcias com seu esposo, que é o Cordeiro de Deus, porque ela celebra exatamente se colocando aos pés da cruz, e o altar é isso, é o altar da cruz, quando Cristo ele entrega a sua vida pela igreja e derrama sobre a igreja o Espírito Santo, e do seu lado aberto nós vemos sair sangue e água, ou seja, a igreja que participa do mistério da salvação, e todos nós recebemos essa filiação divina em Jesus Cristo. O Evangelho ele toca esses temas. Eu poderia falar tanto aqui. Eu vou ler o texto e vou explicar. Uma coisa que eu posso dar um detalhe aqui para vocês, no texto deste final de semana, vai já no versículo 1 vai dizer assim, naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está faltando uma coisinha que a liturgia tirou no corte que ela fez da perícope, ou seja, da parte do Evangelho, porque vai falar, e no terceiro dia. Isso aqui é fundamental para nós entendermos o texto. Depois você pega a sua Bíblia, não vai aparecer na liturgia deste final de semana. O terceiro dia aqui tem várias interpretações. Eu vou colocar 3, que hoje os exegetas nos propõem. Existe uma interpretação do terceiro dia, que a partir de uma contagem com aquilo que vem antes, desde João 1,19, que esse seria o 7º dia. Então, seria uma semana inaugural completa, presente no Evangelho de João. Então, 4 mais 3, nós estamos no 7º dia, que seria, na realidade, então, o número perfeito, o número 7, a nova criação, que será possível por meio dessa união de Cristo com a sua comunidade. Isso é uma visão. Tem uma outra visão, uma outra hipótese, que não aceita o número 7, mas sim o número 6, tem uma contagem um pouco diferente. Então, dentro dessa contagem do número 6, eles não aceitam essa ideia de nova criação. Alguns vão, na realidade, associar alguns eventos do Antigo Testamento. Por exemplo, no terceiro dia, eles associam, por exemplo, o episódio lá em Êxodo, porque foi no terceiro dia que o povo recebeu a Torá, as tábuas da aliança. É uma interpretação interessante também, porque Deus revela a sua glória ao povo de Israel que está no Sinai. Então, alguns afirmam que esse terceiro dia estaria associado ao dom da lei que o povo de Israel recebe, celebra essa aliança, e aqui, no caso, é a comunidade cristã que celebrará a sua aliança a partir de Jesus Cristo. E aquilo que é a interpretação mais evidente, quando a comunidade escutava esse evangelho na liturgia no terceiro dia, imediatamente pensavam na ressurreição. Ou seja, nós só podemos compreender as bodas de Caná à luz da ressurreição, à luz do mistério que nós falamos, da paixão, morte de cruz e ressurreição e vinda do Espírito Santo sobre a comunidade de fé. Veja então que o Evangelho de João nos ajuda a entrar a partir desses critérios. Então, a gente tem que perceber o que está por trás do texto. Vamos agora sim entrar naquilo que nos apresenta. Vamos ler o texto então para você. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Vamos analisar alguns elementos aqui. Primeiro, nós temos a mãe de Jesus, Maria, que jamais é chamada pelo nome de Maria no Evangelho de João, sempre é a mãe, ou no caso, mulher. Os personagens no Evangelho de João são sempre personagens que têm o plano da realidade, mas o plano do simbólico. São personagens que representam uma certa ideia teológica. No caso, a mãe de Jesus aqui só vai estar presente, a bem-aventurada Virgem Maria, depois aos pés da cruz, lá em João capítulo 19, a partir do versículo 25, quando na cruz, novamente, Jesus vai falar, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, as bodas de Caná, elas estão associadas, a gente vê isso, à cruz. Porque o verdadeiro casamento de Jesus com a igreja se dará na cruz, na sua entrega como gesto de amor
pela cruz. Por que Jesus fala, a minha hora ainda não chegou? Essa hora, dentro do Evangelho de João, é a hora da paixão. Tanto é que em João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus, amou-os, tendo chegado a sua hora, né, vai dizer lá, o Evangelho você pode ver, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Né? Então, essa hora, minha hora ainda não chegou, parece estranho para nós, porque nós temos toda uma dinâmica narrativa dentro do Evangelho de João. Então, essa hora é a hora da paixão, é a hora da entrega de Jesus pela humanidade. Mulher, porque diz isso também, no texto original está um pouquinho diferente, a gente vê assim, um certo distanciamento de Jesus em relação ao pedido de sua mãe, porque dentro do Evangelho de João, Jesus sempre é soberano. Ele que toma a iniciativa de fazer as ações. É um personagem que ele que toma a iniciativa de fazer, de se entregar, de fazer as suas ações. Então, João está construindo o quê? Uma imagem de um Jesus que é soberano, que assume a sua condição de filho do Pai, que vem à humanidade consciente do seu papel de revelar a glória de Deus a cada um de nós. No início do versículo, a mãe de Jesus e seus discípulos, é que a gente tem a imagem da comunidade cristã. Então, esse Jesus passou a ter discípulos nos versículos anteriores, quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos foram até o Senhor, permaneceram com ele, se tornaram discípulos. Então, nós temos aqui uma imagem da igreja, da comunidade reunida, que juntamente com Jesus é participar dessa festa de casamento. Veja, nós temos uma festa de casamento no plano da realidade, mas na realidade se trata de uma outra festa de casamento, que é da festa de casamento entre a igreja e a comunidade. O vinho, vocês sabem que o vinho dentro da Sagrada Escritura é sinal de alegria, o vinho também dentro da Sagrada Escritura é sinal da presença messiânica, como o vinho veio a faltar, não é? A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, então aqui esse elemento vinho é importante a gente perceber, porque a abundância de vinho está associada à presença do Messias, ou seja, à presença do próprio Jesus. Versículo 5 em diante, sua mãe disse aos que estavam servindo, fazer o que ele vos disser, ou seja, existe uma confiança aqui na palavra de Jesus, na capacidade de Jesus reverter essa situação. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Pelos estudos, poderiam conter essas talhas entre 468 até 712 litros, essas talhas. Veja, não diz que as talhas estavam totalmente vazias, mas que se tinha que colocar água e colocou até a boca. Aqui nós temos várias interpretações, uma delas é que isso é verdade, nos escritos sapienciais da Bíblia, a água é sinal da sabedoria divina, a água é sinal da Torá. É interessante ver que no vinho se contém a água. Alguns vão fazer uma interpretação aqui negativa dessas talhas de água, por causa da nomenclatura de judeus. Nós temos que tomar um certo cuidado na interpretação do Evangelho de João. Na realidade, Jesus não está desprezando aqui a tradição judaica. O que nós estamos vendo aqui é um estado de plenitude escatológica. Aquilo que o Santo Agostinho dizia, né? Eles tiveram que provar a água, ou seja, a lei e os profetas, para reconhecer que a lei e os profetas, na realidade, apontam para o vinho, que é Jesus. Aqui nós temos 6 talhas de pedra, nós também temos os seis esposos da samaritana, nós temos toda uma relação dentro desse contexto do Evangelho de João para mostrar exatamente que Jesus é o número 7, que Jesus é a plenitude escatológica, ou seja, ele veio realmente estabelecer de maneira definitiva as núpcias com a história da humanidade. Os que servem obedecem a Jesus, encheram as talhas de água, encheram-nas até a boca, ou seja, até o máximo. E aí, veja, agora tirar e levar ao mestre-sala, e eles levaram. O relato não fala de como aconteceu o fato em si, isso aqui não é importante. Nós vamos saber que essa água ela foi transformada em vinho. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Por que ele não sabia de onde vinha esse vinho? Dentro do Evangelho de João, também os judeus, caracteres judeus, na realidade são aqueles que se colocam contra a comunidade cristã, depois do ano 70, depois de Cristo, eles não sabem de onde Jesus veio. Tanto é que vai ter lá no capítulo 8, no capítulo 5 também, de 5 a 8, olha, vai falar assim, nós sabemos de onde Moisés veio, esse aí nós não sabemos. Então o mundo é incapaz de reconhecer de onde Jesus veio, mas a igreja sim. E aqui o leitor já sabe de onde Jesus veio, porque já leu o prólogo.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, dentro do Evangelho de João, o mundo que representa, não o mundo da criação, mas o mundo das estruturas de pecado, é incapaz de reconhecer que as núpcias do Cordeiro, somente aqueles que estão servindo, somente aqueles que fazem parte da igreja, poderão ter essa capacidade de reconhecimento. Eu vou falar um pouco rápido, porque a gente já está chegando a 10 minutos. O mestre de sala chamou então o noivo e ele disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor? Veja, até agora. Esse até agora é interessante, porque até agora nós estamos na expectativa o quê? Dessas núpcias. Mas até agora, a partir de agora, nós vemos que se iniciou essas núpcias do Cordeiro com a humanidade, que é Jesus Cristo. Este foi o início dos sinais de Jesus, ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Esse sinalzinho que manifestou a sua glória, veja que quando Jesus, para a gente amarrando aqui a ideia, o vinho que é sinal, o vinho alegra o coração do homem, como diz lá no Salmo 104, versículo 15, a presença do Messias na história da humanidade gera alegria e gera abundância. Veja que foi encher as talhas de água até o máximo. Existe o que? Abundância, existe alegria, que é próprio de uma festa de casamento. Quando Jesus dá a ordem para os servos, ele está assumindo a função de patrão na casa, de dono da casa. No fundo, é Jesus aquele que comanda a festa do casamento. Ele é o Cordeiro que sabe o momento que vai se entregar para a história, pela salvação do mundo. O vinho, como eu disse, sempre está associado ao tempo messiânico, ao vinho futuro. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 14, versículo 25, que Jesus falou que ia beber, vós bebereis o vinho no reino de Deus, ou tempo da salvação. Quando Jesus fala lá em Marcos 2,19, que olha, o noivo está presente. Quando o noivo estiver presente, eles não podem fazer jejum, né, no debate que ele teve também com os fariseus. O que é essa glória aqui? A glória, na realidade, o que é o autêntico sinal? O João não fala aqui de milagres, fala de sinal, é alguma coisa que você vê que acontece, mas o mais importante é o significado. O verdadeiro sinal aqui, na realidade, é que na pessoa de Jesus, o Pai se tornou visível e acessível. Quer dizer, a manifestação da glória de Deus, o que é a glória de Deus no Antigo Testamento? Quando o pessoal vê a glória, é Deus que se faz presente, por exemplo, no templo. Isaías viu essa glória de Deus, quando ele falou santo, santo, santo. Então, veja, a manifestação, nós vemos que a glória de Deus, o que é? A presença divina entre os homens, se dá agora de maneira definitiva na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vai dizer lá na Bíblia, e nós vimos a sua glória. Nós podemos tocar, ver. Então, aqui é muito importante ver que as bodas de Caná trabalham essas alegrias messiânicas, esse vinho da salvação oferecido à comunidade, mas aponta para a cruz quando fala a minha hora não chegou, porque na cruz essa é uma alegria que ela é tomada pela realidade da cruz. Nós estamos chegando a 18 minutos, eu só vou acrescentar alguma coisa aqui para vocês. Quando a gente vê a figura de Maria aqui, chamada de mulher e de mãe, nós vamos lá em João 19, 26 a 27, que é o clímax da narrativa joanina. Lá a gente vai ver que vai receber o dom do Espírito, e ali na cruz o discipulado a Jesus se torna uma divina filiação. Os discípulos são incorporados na casa de Jesus. Então o fato de chamar de mulher, de mãe, está associado a essa teologia joanina, tanto é que somente depois da ressurreição, vocês podem ver isso lá em João capítulo 20, os discípulos são chamados de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos, vai dizer às minhas irmãs, ou seja, nós que nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo, como o prólogo prometeu em João 1,12, que nós nos tornamos filhos não pelo sangue, nem pela carne, nem pela vontade do homem, mas por Deus mesmo. E essa geração espiritual, ela se dá graças a essa união de Cristo com a humanidade. Concluindo aqui um parênteses, você pode dar uma olhada lá em João capítulo 3, depois, quando fala de João Batista, quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente, o ouve, é tomado de alegria a voz do esposo. Novamente a imagem nupcial. Jesus é o esposo, e a gente vai ver que João Batista apresenta isso. Nós temos uma realidade na cultura hebraica, e alguns teóricos mostraram isso, sobre o amigo do esposo. O amigo do esposo, ele tinha várias funções. Uma delas, por exemplo, era que eu pesquisei, o amigo do esposo é alguém que é na casa do pai para propor o casamento. Depois, o amigo do esposo, por exemplo, é aquele que, depois que se combinava isso,
levava a noiva até a casa do amigo, até a casa daquele que é o esposo. Veja, antes dessa narrativa, João Batista, ele aponta para os discípulos, ele aponta para André, aponta para João que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele faz o papel de amigo, quer dizer, ele está propondo Jesus para a humanidade como testemunha. Depois, João Batista é aquele que, de fato, como nessa lógica, ele conduz, então, essa noiva para o verdadeiro esposo, então ele conduz os discípulos até Jesus. Quando se iria celebrar as núpcias, se dava um sinal, esse é o primeiro sinal, então é um sinal que o noivo Jesus dá para a igreja, é a manifestação da sua glória, é a transformação da água em vinho, é a alegria da sua presença messiânica. E depois, quando celebrava as núpcias de fato, a noiva, ela deveria ir até a casa do noivo, que é a casa do pai do noivo, e ali celebrar a consumação final. Na próxima perícope em João, nós vamos ver que no templo, Jesus vai levar a comunidade à casa do pai, e depois gerava filhos, e aí Jesus vai falar para Nicodemos sobre a questão da filiação, como que alguém se torna filho de Deus. Nós temos toda uma teologia aqui do amigo do esposo, muito bela, mas o que é mais importante a gente, neste final de semana, é perceber como isso se dá na Eucaristia. Também na Eucaristia a gente pode fazer Jesus se manifesta a sua glória entre nós durante todo esse ano litúrgico, e nós somos chamados a celebrar com alegria as núpcias do Cordeiro. No vinho tem água, ou seja, na alegria do Messias tem toda a tradição do Antigo Testamento, mas levada à sua plenitude escatológica, nós agora celebramos aquilo que é definitivo na história da humanidade. Lembrando que nós só estamos no início, esse vai ser o primeiro sinal, porque o verdadeiro sinal, a verdadeira hora, se dará na cruz do Senhor. Então, faça uma reflexão, leia o Evangelho com alegria e veja que as coisas têm muito mais coisas interessantes por trás do Evangelho que nós podemos perceber. Não deixe de indicar esse canal para outras pessoas, vão fazer com que a palavra de Deus cresça cada vez mais. Um ótimo final de semana, uma ótima celebração da núpcias do Cordeiro. Você é convidado a participar dessa festa de casamento ao ir à missa, e que você, ao fazer parte dessa comunidade, reconheça que a tua comunidade é a esposa, e aquele que está lá no altar celebrando, aquele que se entrega por nós, vivendo o momento da hora, nos dando a nova condição de filho de Deus, é o esposo, e esse casamento entre o esposo e a esposa se deu de uma maneira definitiva na cruz, que é renovado, essa renovação acontece em cada celebração, graças à ação do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, Deus nos abençoe hoje sempre. Amém.